Com a alegria e com a graça de Deus, sempre novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, e com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E sempre é uma alegria para mim em poder transmitir um pouco dos meus conhecimentos. E assim toda pessoa intelectual deveria sempre, com muita simplicidade e humildade, transmitir os seus conhecimentos. Às vezes, infelizmente, há pessoas que se omitem. Quantas vezes um estudante de uma série adiantada poderia transmitir os seus conhecimentos para um outro que tem um pouco de dificuldades? Ainda no sábado, alguém me dizia: Padre Pedro, esses dois irmãozinhos, um tem 10 anos, outro 7 anos e meio, pois o irmão de 10 anos, faz questão de ir ensinando ao irmão menor, e quando esse já vai aí para a aula, que está indo na aula, ele chega lá na aula e sabe já os deveres maravilhosamente bem. E a professora pergunta: Arthur, como é que você está sabendo isso ali tão bem? Ah, meu mano maior, com 10 anos, me ensina, eu já gosto de ir aprendendo. Veja só, há pessoas que têm interesse e vão estudando, e vão lendo, e vão se aperfeiçoando. Às vezes há crianças, no primeiro aninho, eu fui professor, claro, já de turmas mais adiantadas, mas a gente tinha muito contato com estudantes. Às vezes há crianças, no término do primeiro ano, ali, elementar, fundamental, que sabem ler já bastante bem. E às vezes até acontece em missas. Crianças, às vezes, do 2º ou 3º ano, fazer leitura ali durante a missa, inclusive para que alcance até o microfone, eles colocam um banquinho, como eu já vi, e as pessoas ficam curiosas. Pois a criança quase desaparece atrás do ambão e olha, faz uma leitura maravilhosa. Muitos que estão nesse momento aqui, em sintonia comigo, por certo, já têm escutado. Então, são pessoas que vão sobressaindo por causa do esforço da pessoa, né? Bem, cada novo dia em que nós despertamos,
com a graça de Deus, é mais um dia que acrescentamos em nossa existência para nos fazer um dia mais feliz. E sempre podemos ser mais felizes se vivermos em sintonia, em união e na amizade com Deus e na amizade com os nossos semelhantes, porque ninguém pode viver em paz se quiser viver só em paz com Deus. Essa paz não existe. É necessário que a pessoa viva amando a Deus e amando o seu semelhante. Isso, quem é que nos diz? É o próprio Cristo Jesus. Está bem claro na Bíblia o que é que Cristo Jesus um dia disse. Os 10 mandamentos que Deus deixou lá no Monte Sinai para o nosso líder, para Moisés, nas 2 tábuas da lei. O que é que Cristo disse? Se sintetizam, se resumem em 2: amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Como é bonita essas campanhas todas que se fazem em favor dos nossos semelhantes, de comida, mas também como é bonito quanta doação individual, não somente de dinheirinho. Isso não é o principal. O principal é você saudar a pessoa, cumprimentar a pessoa. Às vezes um bom dia que você dá para aquele moço ou para aquela pessoa, talvez durante o dia a pessoa não recebeu nem sequer um bom dia. Estava tão desanimada, tão triste, e esse seu bom dia, quanta alegria trouxe para a pessoa, e essa pessoa que recebeu o bom dia dirá: eu não sou desprezado por todas as pessoas, ao menos há uma ou duas. Quer ver quando você passa de uma pessoa idosa e você cumprimenta a pessoa? Faça experiência. Eu já, mais de uma vez, eu cumprimento bom dia ou boa tarde e vou adiante. Mas logo eu olho para trás e o que é que está acontecendo com esse vovozinho, essa vovozinha? Ela dá meia volta para olhar quem é que me cumprimentou, quem é que me saudou. Por quê? Porque há muita gente que diz: o velhinho, a pessoa idosa, é bananeira que já deu fruto, já deu cacho. Não, a gente sempre deve se lembrar que um dia a gente pode chegar também a uma idade bem avançada. Eu, por exemplo, agradeço a Deus de estar com os meus 88 anos. Eu nunca pensei, aliás, eu nunca falei aqui, mas quando eu era pequeno, eu gatinhava, caminhava um pouco, e lá em casa, perto da nossa casa, um lago bonito. Papai era comerciante, onde tinha bastante água, 1,5 palmo de água nesse lago, e para lavar os sacos de alinhagem de açúcar. E também a mamãe sempre tinha diversos gansos e gansos,
marrecos e patos e tal, era uma festividade, além de galinhas e tal. A mãe era muito caprichosa, Paulina Regina Keller, uma santa criatura, que um dia eu vou me encontrar na eternidade. E eu, então, alguém que devia cuidar de mim, relaxou, e quando menos percebeu, eu tinha saído e caí dentro desse lago, e lá, por assim dizer, morri afogado. E quando me encontraram, estava morto. Tanto é que levaram a notícia. O meu mano mais velho já foi levando a notícia para vizinhos. Meu apelido era Nino. Olha, o Nino morreu. Mas acontece que o papai e a mamãe fazendo massagem. Quando meu mano estava a 60, 70 anos, a 60, 70 metros distante, eu vim a mim na vida. Não morri, e graças a Deus estou aqui, levando essa mensagem. Tenho agradecido muito à Trindade Santa, a Nossa Senhora, esta graça, e de ser sacerdote. E se eu sou sacerdote, é pela oração de todos meus familiares, a oração de tantas pessoas no decorrer da minha existência de formação. E se eu estou continuando com meus 62 anos e pouco de feliz sacerdócio, pela graça de Deus e também pela oração, ou sua oração também, né? Bem, mas continuando a nossa reflexão, então a Igreja Católica nos convida para vivermos esse tempo tão bonito que é a Quaresma, com uma intensidade espiritual, ou seja, voltarmos sempre mais para os valores eternos, para os valores transcendentais, pois somos peregrinos por esta vida rumo à eternidade. E a gente não pode dizer, mas eu vou viver muitos e muitos anos. Quantas vezes a gente sabe de uma criança, às vezes de 5 aninhos, estava bela e formosa, daquele adolescente, 14, 15 anos, daquela moça de 19 anos, de repente partiu desta vida para a eternidade. A gente tem tantos casos, eu fiz já tantos enterros de mocinhas e de crianças saudáveis, e de repente uma enfermidade, de repente uma queda, de repente um desastre. Então, nós devemos sempre nos lembrar que a nossa peregrinação, ninguém sabe quando termina aqui. Então, no tempo da Quaresma, sempre renovamos e revivemos os sofrimentos pelos quais Cristo Jesus passou, inclusive a própria morte, por nosso amor. E por isso mesmo, e trazendo para nós a redenção, por isso mesmo devemos sempre agradecer a Jesus. E o melhor que nós podemos é reviver com fé esse tempo da Quaresma. E podemos dizer que hoje estamos celebrando mais um ano de vida
e de desenvolvimento também de Florianópolis. Este belo presente que Deus nos concedeu. Quantos que nasceram na ilha de Florianópolis, mas quantos que vieram de outros países, de outros estados, ou mesmo de Santa Catarina, mas de outras cidades, aqui para Florianópolis, para a grande Florianópolis. É o meu caso, por exemplo. Eu nasci em Luiz Alves, e 16 de janeiro de 1935. Mas estou aqui no município de Florianópolis como padre e como professor de mais de 20 mil pessoas. Fui professor durante 37 anos e, então, estou em Florianópolis usufruindo e, sem dúvida nenhuma, também colaborando. E dei alguma colaboração. Deus é quem sabe, e quantos milhares de ex-alunos, crianças que eu batizei, que hoje se encontram na eternidade, quantos milhares de crianças batizadas, primeira Eucaristia, milhares e milhares, confirmação, colaborei no sacramento da Crisma e acompanhei Dom Afonso, que crismou algumas centenas ou milhares, e outros arcebispos, e assim, na catequese, na preparação para a primeira Eucaristia, e ainda mais como professor, como mestre, o atendimento no sacramento da reconciliação. Aliás, se você abrir, estamos agora na Quaresma, esse tempo tão bonito também, de você fazer uma boa e santa confissão, um sacramento que Cristo Jesus deixou para nós. Se você abrir, por exemplo, São João, capítulo 18, versículo 22, veja só o que é que Jesus nos diz. São João, então, vejamos aqui, capítulo 20, aliás, São João, capítulo 18, então, aliás, capítulo 20, desculpe, capítulo 20, versículo 22, depois dessas palavras, Jesus soprou sobre os apóstolos, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vós, ministros sagrados, presbíteros, sacerdotes, bispo, perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ou seja, os não perdoardes, não serão perdoados. Então, aqui, Cristo Jesus deu aos presbíteros o poder que ele tem, e ele então delegou, passou, e pela ordenação presbiteral, todos os sacerdotes têm esse poder. E quando o sacerdote diz: eu te absolvo, quando vê que a pessoa está arrependida, quando aqui diz: aos que não perdoardes, claro que acontece uma outra vez,
Se a pessoa diz, eu tenho ódio desse meu cunhado, eu tenho ódio desse meu irmão, eu tenho ódio dessa pessoa, e eu não perdoo, aí o padre exorta, aconselha, faz ver que Cristo pediu que perdoasse, e você no Pai Nosso, você reza, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Padre, mas eu não perdoo. O padre não pode dar o perdão para essa pessoa. Aí o padre diz, então, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou rezar por você. E você vai pensando um pouco, você vai rezando também. Reza, Espírito Santo, para o Espírito Santo amolecer o seu coração, porque você, no momento, tem um coração, conforme diz Cristo. Não é o Padre Pedro que está dizendo, é Cristo que está dizendo, está aqui na Bíblia. Você tem um coração empedernido, um coração de pedra. Então você deve ter um coração de carne, um coração bom. E aí daqui a um mês, daqui a 5 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando você estiver arrependido e pronto para perdoar esse seu parente, esse seu vizinho, então venha e Cristo Jesus, por meio do ministro sagrado, vai lhe dar o perdão. Veja, então, nem sempre o padre pode perdoar. E se o padre perdoasse ali no caso essa pessoa que não perdoa, o padre faria um pecado chamado de sacrilégio. Sacrilégio. O padre faria um pecado profanando o sacramento, aquilo que está na Bíblia, atirando o sacramento para os cães. Então, não se pode atirar coisas sagradas para os cães. Está aqui na Bíblia. Então, aproveite agora esse tempo tão bonito da Quaresma para fazer uma renovação interior, uma renovação espiritual. Então, nós estamos então, nesse tempo tão bonito, procure você, então, fazer essa amizade com Cristo. Quando também, agora, dia 25 e 26, a Igreja Católica, especialmente aqui, desde 1765, a imagem veio lá da Bahia, do Senhor dos Passos, em 1764. Mas a primeira procissão, quando a Irmandade foi formada, começou uma pequenina procissão com a imagem do Senhor dos Passos. E sempre, cada ano, eu estou em Florianópolis 53 anos, durante tantos anos, 25 anos, sempre na catedral, onde, nos 3 anos, o pároco era o padre Bianchini, Monsenhor Bianchini, depois eu tive que assumir, e durante 25 anos na catedral, e sempre depois, da medida possível, acompanhei a procissão do Senhor Jesus dos Passos. Quantas graças, quantas bênçãos eu recebi e vi pessoas recebendo graças imensas para as pessoas individualmente, as pessoas para a nossa cidade e para a própria cidade. Então, no sábado, dia 25, é a procissão de translado, saindo as imagens às 20 horas do Imperial Hospital de Caridade para a Catedral Metropolitana. E atualmente é capelão lá no Imperial Hospital de Caridade, padre William Fogel, um padre que trabalhou 4 anos na catedral, um padre jovem, muito disposto.
E no dia 26, a missa às 9h30 da Catedral Metropolitana, presidida pelo senhor arcebispo Dom Wilson, e à tarde, às 4h, a grandiosa procissão, tradicional procissão, com o sermão do encontro, que nesse ano é proferido pelo padre Elio. Então, procure, podendo participar, participe desta festividade litúrgica. E os santos que celebramos no dia 23, hoje, São Turíbio de Mogrovejo, São Fidélis, São Domício, Santa Rebeca, Barôncio Desidério, Dimas, São Dimas o Bom Ladrão, Santa Dula, a Eslava, e Santo Irineu. É o Dia Mundial da Meteorologia. E os santos de domingo são mártires, São Basílio, São Braulio, São Quadrato, Marciano, Emanuel. E também é o dia do cacau, dia do Mercosul. E que o Cristo sofredor, Cristo Senhor Jesus passe, Nossa Senhora das Dores, continue sempre nos abençoando a todas e a cada um de nós. E são muitos também os telespectadores. Se você quiser também que o seu nome seja citado um dia, passe para mim o seu nome. Aqui temos Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, e Paulo César Utiliai Deixai, Valmor Antenor Dionísio e Linair, ainda o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pires, da Silveira Isaura Correia Rocha, Márcio Mesquita Páscoa, Maria Terezinha Rachadel. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades e otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração especial em favor de todas as pessoas enfermas. E agora a bênção igualmente da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.